Fechou 2024 registrando um crescimento de 22% no volume transacionado e isso impulsiona a empresa a projetar um avanço ainda mais expressivo agora para o ano de 2025. E com as estimativas de alta de 29%, a companhia prevê alcançar 8 bilhões e meio de reais em transações no ano, uma média aí de expansão anual de 35% desde 2020. Para falar mais sobre esses números, eu converso agora com o André Turqueto, CEO da Veloy, que vem conversar com a gente, tá? Inclusive presencialmente aqui no nosso estúdio. Obrigada, André, pela presença. Que bom, né? Eu que agradeço. Boa tarde, Muriel. Alegria estar aqui com vocês. A alegria é nossa em te receber. Gostaria muito de ouvir, antes de mais nada, um pouco mais sobre essa perspectiva que já deixou o ano de 2024 para vocês e já deixam vocês aí com uma perspectiva boa para 2025, né? O que esperar, então, desse ano de 2025 com base no que a gente já viu aí desses resultados do começo agora desse ano, mas também já olhando para 2024 também. Muito bom. A gente comentava aqui, né? A Veloy fez 7 anos semana passada. Sim. Então é uma criança num corpo de adolescente, né? E a gente tem vivido esse momento de pujança, um crescimento muito rápido. E até porque a Veloy nasce da visão e da crença dos nossos dois sócios, né? Bradesco e Banco do Brasil, na potência desses segmentos, né, de pagamento automático e de gestão de frotas, né? E pouca gente sabe, mas que um negócio importante ali da Veloy é a parte de gestão de frotas, né? Inclui uma série de serviços ali que visa exatamente, assim como na parte de pagamentos automáticos, vamos dizer, pagamentos para mobilidade, a gente trabalha muito a questão de eficiência operacional, eficiência financeira. Então, acho que a combinação desses dois mercados é que aponta um cenário bastante positivo e a gente tem aproveitado bastante essa perspectiva, né? Então, eu acredito ali, fazer melhor, fazer diferente, e fazer diferente faz a diferença, né? Eu acho que a diferença justamente é a relevância que você causa, tanto o impacto para os proprietários de veículo, vamos dizer assim, quanto para gestores de frota e todas as empresas que orbitam, né, nesse cenário, nessa indústria, nesse segmento de frota. Eu aproveito para te perguntar, inclusive, também, qual que é a projeção que vocês estão tendo agora para esse ano de 2025, olhando também já para os próximos anos, levando em consideração a questão de expansão. Vocês têm pensado em novos sistemas, novas atualizações no aplicativo mesmo? O que vocês têm pensado nesse cenário, levando em consideração um cenário de expansão? Podemos falar até talvez uma expansão maior no nosso país? O que vocês têm pensado? Perfeito. Hoje nós temos 3 milhões de clientes, ou seja, já é uma companhia bastante relevante nesse tema da mobilidade, né? A gente orbita aí entre 16% e 17% de market share médio e, como você bem lembrou ali no começo do programa, estamos apontando 8,5 bi em volume transacionado, que significa um salto bastante importante numa empresa muito jovem. Sim. Né? E eu acho que isso também dá a perspectiva e essa a musculatura, vamos dizer assim, para a gente fechar o ano de 2025 e fechar bem. Né? E os dados são promissores nesse sentido. A gente espera aí um crescimento do volume movimentado na ordem de 30%, né? Esse ano. Então, acho que bastante expressivo. E a gente também aproveita aí várias coisas que estão acontecendo no segmento da mobilidade, como, por exemplo, o Free Flow, né? A gente pode depois explorar um pouquinho mais, mas muda de maneira importante como as pessoas se relacionam, né, com a utilização de estradas, né, o pagamento de pedágio e tudo que se pode fazer com um veículo, seja um veículo de uma frota profissional, seja o nosso carro. E o brasileiro, as pessoas têm uma relação muito íntima com o carro. E o carro tem um ciclo econômico, né? A gente pensa, você faz muitas coisas com o veículo, né? O veículo como uma carteira digital ou o veículo com um modelo transacional específico, né? Você faz seguro, você compra e vende um veículo, você paga tributo, você passa no pedágio, estaciona, abastece, lava, para no Zona Azul. Então, exatamente essa visão que a gente tem de expansão de aplicações para a mobilidade que tem permitido a gente projetar
esse crescimento, né? Então, a gente vem crescendo. O resultado líquido na casa aí de 35% em média ao ano, desde o ano de 2020, 2021, o que é bastante significativo. E o volume movimentado, desde 2020, ele mais do que dobrou, né? Então, esses 30%, eles têm sido uma constante ali no nosso crescimento. Não é só 2 dígitos, mas 2 dígitos de uma maneira bastante expressiva. Então, por causa disso, acho que esse conceito de veículo como uma carteira digital, ele tem crescido. Ele vai crescer ainda mais com o advento do Free Flow, que é o pedagiamento sem cancela. Esse vai ser o novo modelo brasileiro, né, de gestão das estradas. E do lado da frota profissional, eu digo muito, Muriel, que é o seguinte: o Brasil é movido a asfalto, diesel e caminhão. Sim. A nossa matriz ali econômica é o transporte rodoviário de carga. E é exatamente nesse cenário que a Veloy está inserida. A gente acredita muito na integração de vários serviços ali que podem beneficiar não só transportadores de carga, mas toda uma cadeia logística de abastecimento, embarcadores e o próprio caminhoneiro autônomo, que é uma entidade importante na economia brasileira e bastante carente. Eu aproveito justamente para te perguntar, André, aproveitar que você citou o sistema Free Flow para a gente pensar juntos, porque às vezes as pessoas confundem, tentam entender um pouco de, agora que eu tenho o sistema Free Flow, por que eu vou ter o aplicativo então que vai permitir que eu passe direto, enfim. Que avaliação que vocês fazem diante desse novo sistema que vai ser implementado cada vez mais aqui no nosso país? Como é que vocês têm trabalhado, inclusive, para essa implementação de modo geral? E aproveito para te perguntar também quais são as diferenças nesse caso para quem tem essa dúvida. Vocês colocaram ali na introdução, eu presido também a nossa associação, né? A associação que congrega as empresas de pagamento para mobilidade. E a gente teve algumas conquistas muito importantes nessa caminhada, né? Com praticamente 4 anos ali de associação. Então, todo trecho de Free Flow, ele já nasce com o pagamento automático. O que isso significa? Que quem tem uma tag no carro, né, uma tag da Veloy no carro, não vai precisar fazer absolutamente nada. Aquilo é invisível. Então, todas essas questões relacionadas à educação do cidadão, para o que é aquilo, como pagar, etc., não existe para o pagamento automático. Claro que você tem todo um desafio ali dos veículos não tagueados, né? Depois a gente pode explorar um pouco isso. E do ponto de vista do modelo, o modelo ele é bastante benéfico, né? Você não tem mais obstáculos, você tem uma tendência a uma tarifa mais justa, porque você vai poder cobrar proporcionalmente pelo o trecho utilizado, né? E a gente já nasce pronto. Então, acho que essa prontidão, essa conveniência que o usuário de tag tem, não só para utilização em pedágio, a gente está 100% dos pedágios, tem uma rede gigantesca de estacionamentos, postos e outros tipos de utilização para o pagamento em mobilidade, tendo esse conceito do veículo como carteira. Então, tudo isso junto puxa esse mercado muito para cima e gera ali um horizonte bastante positivo, né? Um dado interessante é que só 20% dos veículos que utilizam ali, de certa forma, embicam numa estrada, vamos dizer assim, chegam até uma praça de pedágio. Ou seja, com o Free Flow, que ele é um sistema muito mais capilar, né, você consegue abranger muito mais carros. Então, hoje, todas as empresas juntas, né, detêm 15 milhões de veículos com as tags. E a gente projetou até que até 2027 a gente deve estar ali na casa de 20 milhões de veículos e o Free Flow vai ajudar bastante a rampar esse número, né? Perfeito. E eu aproveito para te perguntar também, olhando para esse cenário de perspectivas de 2025, a gente está diante de um cenário de alta de taxa de juros, nesse momento 14,75%, algumas pessoas ainda apostam que talvez chegue a 15%. De que forma que isso pode impactar? A gente tem também um cenário crescente aí de inflação, de preocupação constante com a inflação, e aí eu queria saber a avaliação de vocês, de que forma que isso pode impactar ou não no serviço, no trabalho, porque a gente sabe que, de modo geral, para o consumidor, para a população, quando começa a apertar financeiramente, eles começam a cortar alguns gastos, né? Como é que vocês têm acompanhado esse cenário da economia brasileira? Eu acho que os números eles mostram que
o brasileiro ele tem ficado mais propenso a adotar a conveniência que a tag oferece, né? Então, acho que todas essas aplicações e como a Veloy vem crescendo de forma ali importante, eu falo muito que mais do que o resultado é consequência. Acho que você tem que colocar relevância, né? A partir do momento que você é relevante para o cliente, você consegue atingir os resultados. Do ponto de vista macroeconômico, a gente não olha muito, a gente acompanha, obviamente, a taxa de juros, porque ela tem uma relação direta com o nível de atividade, mas esse é um setor tão grande, tão pujante, né? Uma perspectiva tamanha, que tem muita coisa para fazer e tem crescido e é bastante carente. E as vantagens não são só no Free Flow, mas também a gente conseguiu melhorar a automação do sistema. Então, você pega, por exemplo, o Vale Pedágio Obrigatório, né, que é um mercado muito grande. O Vale Pedágio Obrigatório agora, ele só pode ser pago na tag, porque você tem uma tecnologia ali embutida, que é uma tecnologia, existe um controle muito mais importante do que os pagamentos como eram realizados ali num cartão, ou num voucher ou alguma coisa do tipo, né? Cupom não faz mais sentido nos dias de hoje. Claro. Então, esse dinheiro também vai ser bastante bem direcionado para o nosso mercado. Quando você olha o setor de frete, né, se fala muito do pagamento do frete, só que o frete tem mais de 20 desdobramentos de produtos e serviços, antecipação do frete, porque o caminhoneiro, principalmente o pequeno, precisa de prazo. Né? Você ter ali telemetria, gestão de documentação, uma série de coisas ali, que seguros, por exemplo, seguro de carga, que é um negócio importantíssimo. Então, qual foi a nossa visão? Integrar, não só integrar serviços para o veículo de um indivíduo, mas integrar serviços para um transportador profissional, dentro de um conceito que a gente utilizou muito para crescer, que é o conceito de mobilidade como serviço. A gente faz isso na nossa parte de pessoa física, de tags, porque a gente cresceu muito através de parceiros, ou seja, parceiros que têm a mobilidade como core, ou muitas vezes parceiros que não têm a mobilidade como core, utilizam a plataforma e os serviços da Veloy para oferecer isso para os seus clientes. E um exemplo contundente são os bancos. Sim. Os bancos incorporaram a tag na oferta bancária, na geração de valor para os seus clientes. Muitos subsidiam a aquisição dessas tags e isso também tem gerado um movimento, uma inércia bastante positiva para a gente. E do outro lado, essa mesma integração de serviços através também de parcerias, e aqui na parte de frotas eu destaco a parceria que a gente tem com a Vibra. Então, a gente tem ali uma plataforma que dá N vantagens aí numa rede ampla de postos Petrobras, e isso tem sido, né, um indicativo muito bom da nossa capacidade de colocar parceiros de peso. Nessa parte de white label para tag, a gente tem mais de 20 parceiros e a gente tem muitas parcerias importantes também nessa integração entre gestão de abastecimento, gestão de manutenção, frete, frota e o Vale Pedágio Obrigatório. Muito bem, André Turqueto, muitíssimo obrigada mais uma vez, CEO da Veloy aqui com a gente no CNN Money. Volte sempre, viu? Obrigada pela conversa. Voltarei. Aqui. Obrigado, eu que agradeço. Obrigada.